Jesus Salvador, para sempre Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Facebook, também pelo YouTube do Centro Espírita Nosso Lar, de Matão, no estado de São Paulo, no Brasil. Hoje é bom nós ressaltarmos, porque nós teremos hoje uma participação internacional. Nosso palestrante será nosso querido César S. Santos, de Sherbrooke, lá na província de Quebec, no Canadá. Obrigado, César, por estar conosco. Acabei não confirmando contigo antes, espero ter feito a pronúncia correta aí da sua cidade. Bom dia. Perfeito. Bom dia, Milton. Bom dia a todos. É um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês. Muito obrigado. Alegria nossa ter aqui com a gente. Nós vamos falar mais um pouquinho da sua história aí. Você já morando há vários anos no Canadá e a gente tendo essa oportunidade hoje, graças aos recursos da internet, você estar conosco fazendo essa palestra. Antes, só peço mais um minutinho da sua atenção, pedir a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, que possam ter um momento de concentração, elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, que será cantada pelo nosso irmão Maurício, a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e
perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Agora sim, estamos de volta. Obrigado ao Maurício pela gentileza de todos os domingos. César S. Santos, nosso palestrante de hoje, professor de Química, mestre em ensino de ciências, conferencista espírita, presidente do, traduzindo aqui para o português, Centro Espírita Chico Xavier, lá de Sherbrooke, no Canadá. Ele tem um canal no YouTube, só você, depois que se interessar, com certeza vai se interessar depois de ouvir a palestra dele, César S. Santos, e também uma página no Facebook, só procurar por Na Visão Espírita. Você vai encontrar um conteúdo muito interessante e vasto sobre a doutrina. O tema que o César vai tratar hoje é ser cristão, ontem e hoje. César, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza. Ainda nós estamos 9:02, tem um tempinho de você falar, né? A gente conversava aqui fora do ar, você já há 14 anos, né? Quase 15 anos aí no Canadá, e você que é aqui da nossa região aqui, podemos dizer assim, né? Bom dia novamente. Bom dia a todos, é uma alegria participar de uma emissão que vem da cidade de Matão. Tem um bandeirante do Espiritismo por quem eu tenho uma grande e profunda admiração, né? Caibar Schutel, e é alguém que nós temos, inclusive no nosso grupo, nos inspira muito, porque no momento em que nós iniciamos o trabalho aqui no Canadá, nós lembramos, né, com as devidas proporções, porque não jamais nos compararíamos a um espírito daquela envergadura, mas nós lembramos que, numa certa medida, ainda que pequenina, o nosso trabalho lembra um pouquinho, né, o pioneirismo daqueles que saíram para os sertões. E embora o sertão aqui, do qual eu fale, seja um país extremamente desenvolvido, espiritualmente é um país extremamente árido ainda. Um sertão é uma mata fechada, e nos inspira muito a figura de Caibar Schutel, né, de Batuíra, desses grandes missionários que foram desbravar o sertão brasileiro. Estou sem o seu som. Me perdoe. Você, quando saiu do Brasil, você dizia que é da região aqui de Catanduva, teve um trabalho lá, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu fui para Catanduva com 4, 5 anos e vivi toda a minha vida em Catanduva. Estudei aí perto de Matão, eu fiz o curso de Química em Araraquara, né, na Unesp. Depois fiz o mestrado lá em Bauru, também aí no interior de São Paulo. Mas vivi toda a minha vida, principalmente espírita, aí em Catanduva, né? Participei da fundação da Sociedade Espírita Boa Nova, da qual
Por volta de 2000 eu me afastei, mas conheço todo o movimento espírita aí da região, mas fiquei afastado, né, muitos anos. E aí nós perdemos contato, mas eu vivi toda a minha vida espírita aí no interior de São Paulo, né? É uma terra pujante, é uma terra bonita, e da qual nós sentimos sempre muitas saudades, porque realmente o interior de São Paulo é de uma pujança e de uma beleza muito grande. E um povo muito acolhedor, muito simpático, muito dinâmico. E Catanduva, né, nós deixamos aí não só na região, mas em Catanduva muitos amigos, muitos familiares, pessoas queridas. E sempre que possível nós vamos, né, ao Brasil para visitar, estar com a família e com os amigos. E com certeza depois da explanação de hoje terá mais admiradores ainda, as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer seu trabalho, que nos acompanham pela primeira vez pelo Facebook, pelo YouTube, com certeza vão gostar bastante. Então, César, agora é contigo para discorrer sobre o tema ser cristão ontem e hoje. É Muito com você. obrigado, meu. Bom, meus amigos, inicialmente eu gostaria de pedir a nosso mestre que nos envolva, que nos abençoe. E nestes minutos de reflexão evangélica, doutrinária, nós possamos ter essa paz, essa tranquilidade que só a mensagem do Evangelho pode nos proporcionar. Essa paz de espírito que vem de estarmos próximos de Jesus, próximos dos bons espíritos. Que nossos lares, nossas vidas, nossos entes queridos sejam e sejamos todos abençoados. Nós temos como reflexão hoje, sempre me interpela muito essa questão de nós sermos cristãos no mundo moderno. Sempre me chamou muita atenção, lendo os livros, né, de Emmanuel, por exemplo, a grandeza do sacrifício que alguns fizeram em nome da fé cristã. E essa grandeza de sacrifício sempre me colocou uma questão muito evidente, que eu acho que todos nós nos colocamos. Seríamos nós capazes? Eu seria capaz de fazer aqueles sacrifícios, por exemplo, às vezes de ir ao sacrifício da própria vida? E sempre tive muita dúvida se eu seria capaz de fazer isso. E quase certeza que não. Óbvio que é preciso viver a situação para saber o que faríamos nela. Mas nós sabemos que ser cristão é algo que variou na história humana. Porque houve momentos em que ser cristão era estar no poder, era estar no comando, era estar naquilo que era o status quo. Mas isso nem sempre foi assim. E ser verdadeiramente cristão, sem considerar a época, porque nós temos que admitir que ser cristão é algo comum, que obedece a um padrão que foi estabelecido pelo Mestre. Então nós nos lembramos que Jesus, quando veio à Terra, ele cantou uma canção que tocou o coração humano. Essa canção foi cantada numa terra longínqua, pequenina, distante dos grandes centros mundiais, porque nosso mestre não nasceu na capital do império da época. Ele poderia ter nascido no Palácio dos Césares ou no Palácio de Herodes, e ele teria poder e influência, mas ele escolhe uma manjedoura simples, nasce entre os animais, na companhia de pastores, numa noite fria, tranquila e iluminada pelas presenças angelicais. E esse mestre vem ao mundo numa extrema simplicidade, trabalha numa carpintaria na sua juventude e vive uma vida extremamente simples. Traz consigo, no entanto, o brilho das estrelas, traz consigo, no entanto, o brilho dos reinos celestiais. Esse mestre canta naquela terra simples, às margens daquele lago imenso,
uma canção única, uma canção de extrema beleza. E à medida que ele fala, à medida que ele comunica essa canção, os corações vão sendo tocados. E como diz o texto evangélico, e o povo se surpreendia da sua palavra, porque ele falava como quem tem autoridade, não como os doutores da lei. Então as pessoas se deslocavam para ouvi-lo, as pessoas caminhavam atrás dele, as pessoas queriam tocar o seu manto, as pessoas queriam estar no caminho pelo qual ele ia passar, porque uma luz saía daquele homem, uma energia poderosa saía daquele homem, algo que ninguém jamais havia visto na Terra. E ele estava no meio de pessoas extremamente simples, normalmente pescadores e suas famílias. As cidades às margens do lago eram cidades de comércio, eram cidades de repouso, eram cidades estâncias, cidades de grande vida, né, ativa, comercial, porque o lago tinha uma indústria de pesca muito intensa, muitos dos seus discípulos eram pescadores, tinham barcos, e ele usava essa facilidade para se deslocar em toda aquela região. E naquela região extremamente bela, porque é uma região extremamente bela, de grande vegetação, de figueiras, né, um mar muito bonito, ele canta uma canção e vai tocar o nosso coração, para todos sempre. Eu vim para que tenhais vida, mas para que a tenhais em abundância. Eu sou a luz do mundo, e aquele que caminha comigo jamais andará em trevas. Suas palavras vão mostrando um reino, vão falando de uma possibilidade de vida que até então nós não conhecíamos. Vão nos trazendo notícias de belezas que nós ignorávamos. E ele vai cantar uma canção belíssima quando vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E essa mensagem toca o coração do povo. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E vai dizer ainda: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo falarem todo o mal contra vós por minha causa. Mas se esse mestre nos fala de promessas, nos fala de um reino, nos fala de caminhar na luz e de ter vida em abundância, ele vai nos advertir, no entanto. E ele o faz num dia em que a multidão se acotovelava, né, e caminhava atrás dele, e narra o evangelista Lucas que ele se detém e volta-se para a multidão que o seguia e diz as seguintes palavras: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, notem bem, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que renunciar a tudo o que tem, se não fizer, não pode ser meu discípulo. Ele vai dizer um pouco mais. Notem que ele canta uma canção de extrema beleza, de amor, nos fala de um reino que nos espera, mas ele nos adverte das condições para este reino. E ele vai nos prevenir. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavras duras, palavras muito duras e muito difíceis, porque ele nos fala de condições, né, e Allan Kardec, na verdade, vai estudar essas passagens, né, no capítulo que ele chama de A Estranha Moral, para nos advertir de que as palavras, evidentemente, não querem dizer literalmente o que querem dizer. Ninguém precisa odiar pai e mãe. Né? O termo odiar era um termo aplicado com muitas significações, e nós espíritas entendemos que ele está simplesmente dizendo se desapegar de tudo, se desfazer de tudo. Mas quando nós comparamos essas duas dimensões da palavra do Cristo, sempre nos impressiona muito, porque nós temos essa contraposição de uma mensagem belíssima de amor, de ternura, de doçura, de consolo, e estas condições tão duras. Então, o que é ser cristão, meus irmãos? O que é que este mestre tão doce, tão cheio de amor e de luz, quer dizer com aquele que não deixar tudo, inclusive a sua vida, não pode ser meu discípulo? E ele fala isso olhando para o povo. Eles ficam chocados, ele retoma o caminho e apenas os seus discípulos mais próximos continuam com ele. Nós vemos aí que ser cristão ao longo dos séculos tem sido um grande desafio. Não é algo, né, que nós podemos dizer para os fracos. E como diz, né, um antigo amigo, ele fala isso com relação ao espiritismo, mas eu diria que ele tem razão, né, porque o verdadeiro espírita é o mesmo que o verdadeiro cristão, como nos diz Allan Kardec. Ser cristão não é para os fracos, né, é para os fortes. Porque as exigências são muito altas. E nós vamos falar um pouco, talvez, de um momento da história em que o que significa exatamente ser cristão, o que pode ter significado para nós e para os nossos antecessores sermos cristãos. Nós poderíamos escolher muitos momentos na história para discutir isso, mas eu os convido a retornarem comigo a um momento muito particular da história. Nós vamos voltar junto para o ano 320 depois de Cristo. E faremos essa viagem no tempo, lembrando que vamos chegar a este lugar no mês de março, na região que hoje é a Turquia, a Armênia, a Turquia, e nós vamos retornar ao mês de março, em pleno inverno. Vamos voltar a uma região muito isolada na época, mas que era controlada igualmente pelo Império Romano e por suas legiões. Voltamos à cidade de Sebaste, na atual Turquia, e nós voltamos a um momento em que a 12ª Legião Romana, uma legião que estava acantonada naquela região do Império, já fazia mesmo mais de um século. Havia nessa legião toda uma tradição, ela se chamava fulminata, então a fulminadora, né, aquela que destrói com rapidez, porque ela tinha, né, como os militares, eles vão se dar nomes, né, criam impacto, mas ela realmente tinha uma história de grandes vitórias, de grandes feitos, mesmo desde o imperador Marco Aurélio, por exemplo, ela já havia participado de batalhas extremamente importantes para o Império Romano. E nós estamos no momento em que o Império Romano já vivia, né, as consequências da sua grande expansão, do seu militarismo, e começava já a mostrar sinais de fraqueza, embora fosse ainda o grande líder mundial da época, né, o grande império que criava estradas, aquedutos, que ligava, conectava o mundo, conectava os mares. E naquela distante região do Império, a 12ª Legião Fulminata estava acantonada já fazia muito tempo, mas era um período bastante tranquilo.
Os militares romanos tinham sempre muita atividade, mas eles estavam numa região muito isolada, estavam num período de tranquilidade, e principalmente para aqueles que dentro desta legião eram silenciosamente cristãos. Em 313, Constantino, o imperador, junto com Licínios, né, Licínios, o segundo, o co-imperador. Constantino era imperador do Ocidente, Licínios era o imperador do Oriente, então dessa região, né, que estava acantonada a legião romana. Eles haviam se colocado em acordo para que o cristianismo fosse aceito como uma religião, como mais uma das religiões do Império. Então, eles estavam em pé de igualdade com todas as outras que existiam, né, porque haviam religiões diferentes por todo o Império Romano. E eles haviam, né, com o Edito de Milão, se dado em acordo que não iam mais incomodar os cristãos, eles podiam viver a sua fé. Notem bem que nós voltamos ao ano 320 e isso aconteceu no ano 313. Então, nós estávamos num período em que os cristãos já estavam começando a viver uma relativa paz. No entanto, o conflito entre esses dois imperadores, Constantino e Licínios, vai nos colocar uma situação bastante particular, porque Licínio sabia que Constantino tinha uma esposa cristã, embora, né, se mantivesse bastante discreto, e ele quer provocar, né, o seu co-imperador, que eram dois. E essa reforma havia sido feita por Diocleciano, né, alguns anos antes, criando o que nós chamamos, né, os historiadores chamavam de tetrarquia. 2 Augustos, que nomeavam 2 Césares e criavam, né, 4 grandes comandantes. Nesse momento, nós vivemos uma situação muito particular, porque o imperador Licínios vai decretar, sendo ele imperador do Oriente, e todas as legiões que estavam sob seu comando deviam prestar juramento ao imperador, renovar os seus votos de fidelidade e sacrificar aos deuses. Esta é uma situação bastante interessante, porque ele vai contra a lei que ele próprio havia assinado. Mas o governador daquela província, que se chamava Agrícola, vai ser obrigado a colocar em execução a nova determinação do imperador. E ele está na região, né, que é coordenada e que está controlada pela 12ª Legião, e ele avisa, né, os comandantes, avisem os soldados que eles devem prestar juramento e fidelidade ao imperador e sacrificar aos deuses. E no final daquele anúncio, um grupo se apresenta, né, alguns se apresentam e dizem, olha, nós não vamos jurar a um homem, nem sacrificar a um homem, nem a deuses que nós não respeitamos. E por que vocês não vão fazer isso? Porque nós somos cristãos. O chefe militar os olha como que com piedade, prevendo que pudesse acontecer. Ele diz, bom, o governador nos enviou esse correio, né, nos colocando essa ordem, mas ele não está presente, vocês serão então presos por desobediência. Daí, alguns dias, chega o governador, ele manda que se apliquem, né, torturas, castigos, chicotadas, uma série de torturas, eles ficam presos vários dias e vão passar por um tribunal militar. E nesse tribunal militar nós veremos, né, que o governador já está de retorno e ele determina que eles sejam supliciados à morte. Nós estávamos em pleno inverno e o governador encontra uma maneira bem especial, né, de castigá-los. Eles serão expostos nus durante toda a noite sobre um lago congelado que havia logo ali ao lado das muralhas onde estavam acantonados os legionários. Ele determina que eles sejam colocados sobre esse lago congelado, todos nus, e lá nós temos 40 soldados. Esses 40 homens eram homens
relativamente jovens, né, de idades variadas, vinham de diferentes países, que significa que a mensagem cristã já havia penetrado as legiões romanas, que, né, naquele momento, haviam adicionado já muitos legionários vindos de diferentes nações, era quase que um serviço militar obrigatório, e esses 40 legionários vão dizer, não, nós não vamos jurar fidelidade ou fazer sacrifícios a um deus humano, a um imperador, e a seus deuses que nós não respeitamos. Eles são, então, colocados sobre aquele lago gelado, numa noite de inverno, e com ventos extremamente frios, nos narra São Basílio, e nesse dia eles são colocados nesta condição de passar toda uma noite sobre aquele lago congelado, esperando, né, que pudessem reconsiderar a decisão que haviam tomado. Ao lado do lago congelado foram colocados banhos quentes, para dizer, a hora que vocês decidirem mudar de ideia, vocês serão aceitos e nós vamos reconsiderar a decisão do castigo que será aplicado. Senão, vocês vão passar a noite toda neste lago congelado e aceitem as consequências da decisão de vocês de serem cristãos. Os 40 são colocados, né, sobre aquela imensa placa de gelo, porque nós estávamos em pleno inverno, com ventos muito frios, nus, os banhos quentes, alguns soldados, né, que tinham sido colocados para vigiá-los, que vão passar a noite ali com eles, obviamente se aquecendo, né, ao lado de fogueiras e com cobertas, e eles são colocados, e nas primeiras horas eles vão dizer, bom, é bem difícil, muito difícil suportar o frio tão intenso, mas será um modo doce de ir ao paraíso. Serão algumas horas de tortura e de sofrimento, mas depois nós teremos uma eternidade de glória e a coroa do sacrifício. E eles oravam especialmente por uma razão. O mais velho deles diz, Senhor, nós somos 40 a entrar no combate. Permita que nós sejamos 40 a receber a coroa. A noite começa a avançar, o frio é intenso. E quem já viveu, né, ou vive num país como eu vivo, que é o Canadá, nós sabemos que o inverno no norte do planeta pode chegar a temperaturas bastante difíceis. Embora no mês de março isso possa se adoçar um pouco, as temperaturas podem chegar facilmente abaixo de zero. E eles começam ali à noite em preces, se sustentam na fé, cantam hinos, oram, e a noite avança. Os corpos começam a tremer. Cantar os hinos começa a ficar difícil, porque eles não conseguem mais controlar o movimento dos maxilares, da garganta. A temperatura corporal começa a diminuir drasticamente. Nós lembramos que eram soldados, que eram homens habituados à vida rude, dura, das campanhas militares. Eram fortes fisicamente. E nós estamos, então, diante de um sacrifício completamente ilegal, porque os cristãos já tinham o direito de viver a sua fé em paz. Mas por questões políticas, mais uma vez, eles eram usados em barganhas e negociatas. A noite avança e, num certo momento, um deles não aguenta mais o frio. E ele diz, não é possível para mim, eu não tenho condições. Ele está completamente congelando, seu corpo está completamente resfriado, ele treme, ele mal consegue andar. Mas ele grita para os soldados e esses vão buscá-lo em meio ao lago. E ele é trazido e ele vai
né, com muita pressa e pula num daqueles banhos quentes. Obviamente, né, ele tem um choque térmico de grandes proporções e morre imediatamente. Os outros veem aquilo, lamentam a sorte do companheiro e dizem que pena, ele estava tão próximo de ter a coroa do martírio, mas desistiu. Eles lembram-se da frase que estava em Mateus e que eu falei agora de pouco para todos nós: aquele que perseverar até o fim será salvo. E eles gritam isso uns para os outros. Tem uma renovação da fé e é como se seus corpos reaquecessem, porque eles começam novamente a cantar. Naquele momento, já era noite alta, e uma luz começa a se fazer sobre o lago. Uma luz estranha, com uma coloração azulada. E naquele momento em que eles cantavam hinos a Jesus, um dos soldados que cuidava dos banhos quentes olha para cima e vê seres angelicais, espíritos de luz, que começam a descer lentamente sobre o lago, trazendo coroas nas mãos. Ele olha aquilo e ele não sabe quem está vendo ou quem não está vendo, mas provavelmente muitos viram aquele fenômeno. Ele olha para aquela luz, olha para aqueles homens que cantam, lembra-se que ele conhecia Jesus. E ele vê 40 seres de luz descendo com coroas nas mãos. Mas um daqueles espíritos de luz guarda uma coroa que não tem mais destinatário. Aquele um que havia desistido. E aquele soldado olha para aquele ser de luz e diz: esta é para mim. E começa a tirar suas roupas. Seus colegas olham assustados: o que é que está acontecendo? Por que você vai fazer isso? Ele tira suas roupas e vai se juntar aos 39 que ainda estavam sobre o gelo. Passa aquela noite com eles. De manhã, eles ainda estão vivos. O governador ordena que suas pernas sejam quebradas a golpes de ferro. Eles ficam sobre o lago ainda algumas horas. Num certo momento, ele percebe que, embora alguns já estivessem mortos, alguns estavam perfeitamente vivos, como o mais jovem deles, um jovem realmente de 18, 20 anos, de nome Meliton. Estava perfeitamente vivo, perfeitamente lúcido, porque era extremamente forte. E eles, os soldados, vendo aquilo, dizem: meu amigo, não faça isso. Você passou a noite no frio, suas pernas foram quebradas. E aí o governador, num requinte de crueldade, depois de havê-los castigado toda a noite no frio, determina que eles sejam jogados numa fogueira. Os que estavam mortos já estavam mortos, haviam recebido a coroa do sacrifício. Alguns estavam semi-mortos ou semi-vivos. Meliton estava perfeitamente vivo. E os soldados tentam convencê-lo: você é tão jovem, você já sofreu uma noite toda, suas pernas foram quebradas, agora é o fogo, não faça isso. E ele diz: não, eu irei com meus companheiros. Nós fomos 40 a entrar em combate. Eu não desistirei. Eu não deixarei que meus companheiros cheguem com um a menos no reino do nosso mestre. E ele aceita a fogueira. Então, amigos, quando nós olhamos histórias como estas, nós nos perguntamos: o que é ser cristão?
E é óbvio que nós não vivemos mais no tempo em que nós temos que passar por esse tipo de sacrifício. Mas um escritor, no período logo após o período dos mártires, como nós chamamos, um escritor cristão dizia: nós temos dois tipos de santos. E santos era o nome que eles davam aos cristãos que viviam autenticamente o cristianismo. Nós temos dois tipos. Aqueles que nós chamamos os mártires, que são chamados a dar a sua vida em sacrifício pela fé, num momento extremo. E nós temos aqueles que nós chamamos de confessores, ou de testemunhas. Eles são chamados a dar suas vidas, mas não num dia e num momento. Eles são chamados a confessar o Cristo em toda uma vida. E dizia um santo católico, São Bernardo, que isto pode ser muito mais duro e muito mais difícil do que dar a sua vida num dia e num lance espetacular. Os mártires não procuravam o sacrifício. Aqueles soldados queriam viver suas vidas em paz. Eles tinham famílias, eram profissionais da carreira militar, eram homens que estavam cumprindo seus serviços e queriam voltar para seus lares, para suas famílias, para seus filhos. Então, nós que já viviam num império que respeitava a religião que eles haviam adotado, a fé que eles professavam, e, no entanto, eles estavam ali diante de uma situação que eles poderiam ter fugido. E é lógico que havia naquela legião romana mais que 40 cristãos, porque o cristianismo já tinha 300 anos e muitos na população confessavam a fé cristã. Dessa forma, nós notamos que eram homens que queriam simplesmente viver em paz. Nenhum deles foi pedir para ser sacrificado. Eram homens como nós, que queriam viver as suas vidas, professar sua fé, mas eles foram chamados naquele dia, por uma circunstância, a assumir a fé que diziam professar. A assumir a fé que confessavam uns para os outros e que cultivavam muitas vezes no silêncio dos seus cultos e dos seus lares e dos seus encontros. Ser cristão, então, assume para nós essa dupla dimensão, a dimensão do martírio ou a dimensão de ser uma testemunha, de ser um confessor, como eles diziam, aquele que confessa o Cristo na sua vida, aquele que testemunha do Cristo na sua vida. E nós notamos que ao longo dos séculos, isso foi mudando. Nós passamos do tempo dos mártires ao tempo daqueles que, assumindo verdadeiramente o Cristo, devem confessá-lo e vivê-lo na sua vida. Isso nem sempre foi assim, porque nós aderimos ao poder, nós aderimos ao status quo e nós deixamos o Cristo. Mas, como Allan Kardec nos lembra no Evangelho segundo o Espiritismo, ele havia nos advertido: aquele que quiser ser meu discípulo deve renunciar a tudo, mesmo a sua própria vida. Seu pai, a sua mãe, a seu filho, a sua esposa, mesmo a sua própria vida. Deve tomar a sua cruz e seguir. Ele não nos convidava a ignorar o mundo e as pessoas, porque este chamado do Cristo é um chamado muito especial. E nós espíritas, com a bênção do conhecimento doutrinário que temos, entendemos o que Jesus queria dizer. Porque ele vai nos dizer: saiam do mundo, vivam no mundo, mas não sejam do mundo. Saiam do mundo, porque é preciso afastar-se de tudo da sua própria vida. Se você realmente entendeu que tem uma vida que vai além dessa, e se você entendeu o quão frágil é a vida humana, o quão frágil são as relações
quão frágil é este momento em que nós vivemos e que estamos aqui por alguns minutos na eternidade. Se você já entendeu isso, você deixa tudo. E nós espíritas vamos entendendo que o Cristo nos convida de um modo muito especial a sair do mundo. Mas ao mesmo tempo ele nos diz, amai o teu próximo. Velai pelo teu próximo. Então o Cristo nos tira do mundo, mas nos diz, vá servir o mundo. Vá ajudar o teu irmão. E aí, na história do cristianismo, nós veremos um movimento imenso. Num primeiro momento, há pessoas que se afastam do mundo e que vão viver isolados, porque aquilo fazia parte de um momento histórico em que nós aprendíamos o que era ser cristão. Mas, aos poucos, nós começamos a criar asilos, creches, casas de repouso. A Casa do Caminho em Jerusalém foi o primeiro exemplo, criado por Simão Pedro e seus companheiros, e vão atender pessoas em trânsito, pessoas em sofrimento, pessoas necessitadas. Mas eles vão perceber que é preciso espalhar a mensagem, é preciso levar a mensagem do Cristo para todo o império, para todos os lugares. E os cristãos, onde vão, começam a abrir igrejas, a cuidar dos necessitados. Então, estes homens que são chamados, homens e mulheres que são chamados a se retirar do mundo, são, ao mesmo tempo, convidados por este mestre a voltar ao mundo num ato de amor. Então, nós vemos que é uma mensagem extremamente bela, profunda, que nos faz ter o olhar na vida eterna, o olhar na vida que não perece, mas viver plenamente a vida que temos aqui como um caminho para essa outra vida, como uma caminhada para esta outra vida. E nos convida a servir, a trabalhar, a colaborar, a participar plenamente do mundo sem sermos do mundo. E Jesus vai nos dizer, aquele que não deixar tudo, mesmo a sua vida, não pode ser meu discípulo. Por que ele fala com tanta dureza? Por que ele nos convida a algo tão duro e tão difícil? Na verdade, nós espíritas podemos nos perguntar, que pai? Qual mãe? E filho? E vida? Você tem a sua vida? Realmente? Que vida nós temos? Em qualquer segundo, uma pequenina veia que se rompe e nós não temos vida. O que é vida? A vida de um corpo que pode terminar a qualquer segundo? Ou a vida da alma? Que está conosco, estará sempre conosco, e é aquilo que nós realmente temos. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que perdê-la pelo reino de Deus, este a encontrará. Então, Cristo usava um simbolismo e uma contradição de palavras para nos dizer: aquele que perder a sua vida, esta vida que você acredita ter, essa família que você acha que é sua, este emprego que você preza tanto, esta posição importante que você acha que tem, aquele que quiser preservar tudo isso, perderá tudo. Porque nós vamos perder tudo, a qualquer momento. A morte é a coisa mais certa deste mundo. A bênção é que a doutrina veio nos dizer, não, a morte não é a coisa mais certa. A coisa mais certa desse mundo é a eternidade. Mas, com certeza, para o nosso corpo, a morte é a coisa mais certa desse mundo. Então, a doutrina nos abre uma visão e uma dimensão que vão muito além da nossa compreensão normal dos nossos irmãos que não conhecem a doutrina espírita. Então, qual vida? Será que nós temos tanto assim para deixar?
E o Cristo não está pedindo para que nós nos afastemos, ele está pedindo que interiormente nós foquemos na vida eterna, naquilo que resta, naquilo que fica, naquilo que é realmente importante. Mas que nós venhamos a servir os nossos irmãos em nome deste mesmo amor, em nome desta mesma compreensão. Então nós vamos ver, por exemplo, que Tertuliano, um grande escritor da antiguidade, ele vai nos dizer em alguns momentos, coisas como nós, os cristãos, nós não vivemos à margem do mundo. Note bem que nós estamos falando de um homem lá dos anos 400. Nós não vivemos à margem do mundo. Nós frequentamos o fórum, os balneários, as oficinas, as lojas, os mercados, as praças públicas. Somos marinheiros, somos soldados, agricultores, negociantes. Então, notem que ele já via, né, porque os cristãos começaram, né, a ter fama de pessoas que viviam uma vida muito estrita, muito afastada. Mas ele quer dizer simplesmente, não, nós não somos. Nós somos alguém que simplesmente tem um foco diferente. Nós estamos olhando a vida que vai além dessa. E como aquele soldado, naquela noite, que olha para os céus e vê aqueles seres angelicais descendo sobre o lago, nós espíritas temos a mediunidade extraordinária de um Chico Xavier, que nos traz esses seres angélicos sobre o lago frio deste mundo. Nós temos a codificação da doutrina espírita, que nos descortina os mundos angelicais. Então, nós olhamos para tudo isso, nós temos as provas da imortalidade, como aquele soldado teve naquele momento sobre aquele lago gelado. Está nos livros, está nas reuniões mediúnicas, está em todo o trabalho da codificação espírita. Nós, homens do século XXI, temos acesso a um conhecimento que nunca houve na história da humanidade, mas a questão se coloca. E o que é ser cristão para nós hoje? O que é que Jesus está nos pedindo hoje? Para nos afastarmos do mundo? Não. No capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos será dito, na mensagem O Homem no Mundo, sacrificai as pequenas necessidades do dia a dia, mas fazei-o com um coração voltado para Deus. Que todos os atos da vossa vida sejam um louvor a Deus. Que ao começar e ao terminar todas as tarefas, você se lembre de Deus. E que nós vivamos o testemunho dos pequenos sacrifícios. E que ao invés de queimar os nossos corpos numa fogueira, nós queimemos no altar da nossa vida a nossa vaidade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, porque até hoje, 2000 anos depois da mensagem do Cristo, nós não conseguimos. Nós carregamos as mesmas chagas, as mesmas feridas, os mesmos vícios morais que nos impedem, século após século, de finalmente abraçar a coroa do sacrifício. Nós somos chamados a viver no mundo, sem sermos no mundo. Nós somos chamados a um sacrifício diferente. Não é o sacrifício de um lance espetacular. É o sacrifício de décadas lutando contra nós mesmos. E, meus irmãos, isso é tão difícil quanto enfrentar as feras no circo de Roma. Porque os monstros que nós carregamos, a nossa alma, são muito difíceis a vencer. Há 2000 anos nós escutamos a mensagem do Cristo. Há 2000 anos ele nos tem enviado almas como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como tantos outros, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, tantas criaturas de grande envergadura moral que nos mostraram o caminho da luta. E nós continuamos a nossa caminhada. Então, essa mensagem que foi cantada, estas bem-aventuranças que foram cantadas há 2000 anos, ainda nos esperam. Quando seremos bem-aventurados? Quando teremos a mansidão, sede de justiça? Quando aceitaremos o sofrimento de sacrificar
os monstros que estão na nossa alma, para finalmente sermos dignos da mensagem dele. Então note que a luta de todos os cristãos nesses 2000 anos foi a mesma. É a luta de vencermos a nós mesmos. É a luta de sacrificarmos a nós mesmos. E como nos diz o livro dos Espíritos, qual é o sinal, né? Qual é a maior das virtudes? A abnegação. Ser capaz de negar a si mesmo. Mas com o orgulho e o egoísmo que nós carregamos na alma, isso é o mais difícil para nós. E como nós começamos a fazer isso, e eu caminho para o encerramento da nossa preleção, como nós começamos a fazer isso? Cada estudo, cada palestra, cada trabalho, cada passe aplicado, cada oração feita, cada prato de sopa oferecido, cada remédio, cada cesta básica, cada minuto que nós devotamos da nossa vida para algo que não seja nós mesmos. E neste caminho nós começamos a construir aquilo que nós precisamos para sermos bem-aventurados, para sermos cristãos, para vivermos nesse mundo servindo aos nossos semelhantes, mas sem adotarmos os vícios morais que temos adotado ao longo dos séculos. Então, consideremos que o testemunho que nos é pedido hoje como cristãos não é mais o do circo e de darmos a nossa vida diante dos leões e leopardos, ou diante das flechas, dos suplícios, mas é de sacrificarmos estes monstros que habitam a nossa alma, que moram no nosso coração, esses espinheiros de orgulho, de egoísmo e de vaidade que nós plantamos na nossa alma e que nos afastam do Cristo, que sufocam as sementes que ele plantou na nossa alma. Essas sementes querem brotar, elas querem germinar, elas querem dar frutos. Elas são pequeninas, como ele dizia, uma árvore de mostarda. Mas elas querem frutificar, elas querem nascer. Mas nós colocamos tantos espinhos, tantas pedras, nosso orgulho implacável, nosso egoísmo implacável, nossa vaidade. E Santa Teresa vai dizer, por que tanto orgulho? Você tem orgulho quando acredita que tem alguma coisa. O que é que nós temos? Nada nos pertence. Então, ser cristão hoje, meus irmãos, é como ser cristão em todos os tempos. Temos ser cristãos de verdade, não de mentirinha. Se nós não quisermos apenas aparecer bem na foto, mas se nós quisermos realmente viver a mensagem do Cristo em profundidade. Então, meus irmãos, que esta reflexão possa ficar conosco, que a história destes 40 soldados possa ficar conosco, mas também a história de alguém como Chico Xavier, Allan Kardec e tantos outros, Leon Denis, que deram décadas de suas vidas em testemunho do Cristo e sacrificando no altar da vida o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Que nós possamos refletir sobre a grandeza destes mestres e segui-los finalmente. Que nós possamos meditar e ter a coragem, peçamos ao Mestre a coragem de darmos um passo a cada dia na direção deste testemunho, deste confessar o Cristo nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que nós